como objetivo fundamental, ele caracterizou o quê? Que não se pode haver nenhum tipo de preconceito contra qualquer pessoa. O Brasil veda preconceitos, né, aqui, ó. Constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promoveu o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, quaisquer outras formas de discriminação. Então, não se pode, no Brasil, nenhum tipo de discriminação, porque está escrito isso como objetivo fundamental do Estado brasileiro. E o artigo 5º, inciso 41 da Constituição, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No mesmo sentido, a lei punirá qualquer discriminação. Então, isso significa, assim como o artigo 3º, no artigo 5º da Constituição, inciso 41, diz que nenhuma discriminação pode ocorrer, que a lei de legislação constitucional deve punir qualquer forma de discriminação. E também existem muitas leis, atos de governo, a política internacional, ela é pacífica de entendimento de combater qualquer preconceito. Contra homossexual, contra negro, contra portador de deficiência, contra índio, isso aí já é pacífico de entendimento. Ele entende, a única definição que eu encontrei que racismo e religião seria racismo. Então não é que você não sabia, você não percebia, porque batismo de liberdade, né? Isso de liberdade é seu. Você acha que o homossexual seria mentira. Não é liberdade é seu, você não sabia. Até então você não entendia assim. Melhor assim. Isso. Porque aí eu, depois que estudei bastante Giddens e outros doutrinadores, eu verifiquei que etnia é homossexualidade por quê? O Conselho Federal de Psicologia diz o quê? Que homossexualidade não é doença. A Ordem Mundial de Saúde diz que homossexualidade não é mais doença. O Conselho Federal de Medicina diz que homossexual não pode ser considerado como doença. O Tratado Internacional de Doenças diz que homossexualidade não pode ser mais considerada doença. Aí tem que entender. Não pode nem mais dizer homossexualismo. Hoje é homossexualidade. Por quê? Homossexualidade é um modo de viver. Não é mais doença. Se é um modo de viver, ela é etnia. Entendeu? É isso que eu entendi dessa forma. E isso não é falado. Isso não é falado assim. Por quê? No Congresso Nacional ainda estão querendo colocar a expressão homossexualidade aqui. Então você está dizendo que são questões tautológicas. Se falar de raça, você está falando de etnia, e vice-versa. O problema é tautológico. Ainda é equivocado a relação. É equivocado. Porque, por exemplo, o Giddens fala que racismo já não deveria existir. Os autores até gostam de escrever assim, raça. Né? Então, até o certo, por exemplo, o artigo 5º da Constituição diz que define o que é racismo. Não, define como é que vai ser a pena do racismo, restritivo, indispensável. Em tese, então, já que raça não existe, deveria colocar o preconceito, o estrito preconceito, em vez de ser o crime de racismo, seria punido da forma indispensável e prescritível. Então, a cota racial não seria cota racial, seria cota ética. Porque você não pode mais separar seres humanos por raça. O ser humano se separa por etnia. Né? Qual é a etnia dele? É questões culturais. Né? A homossexualidade é uma questão étnica, não é uma raça. Né? Os negros têm uma etnia e hoje também é difícil dizer que existe raça negra. Porque o mundo está cada vez mais interligado. Né? As pessoas estão cada vez mais interligadas. No Brasil hoje, por exemplo, fala que tem 97 milhões de negros. Para com preto. Fala só que tem 7% de pretos no Brasil. Só que não é assim. Isso é tudo muito questionado. Né? Tem muito mais negro no Brasil do que se imagina. Mas até ainda, oficialmente, existe mais negro no Brasil do que brancos. E, de acordo com as doutrinas aí, o Brasil é a segunda maior população de negros. Só que, em primeiro lugar, da Nigéria. Só que a Índia tem 2 milhões 200 milhões de pessoas. A maioria das pessoas da Índia são negros. Só que na Índia eles não entendem pessoas como porra. 1 bilhão e 200 milhões. Não falei que vai chegar em 2 logo. Vai passar a China em uns anos. A cada 10 anos são menos 190 milhões. A cada 10 anos são menos 190 milhões de pessoas na China. A
população na Índia e no Brasil a população é 190 milhões. Então a cada 10 anos aumenta no Brasil e na Índia. Como os 2 milhões, são 193 milhões. Aproximadamente. Isso. Então a Índia é um país de maioria negra. Tá, a Índia é um país de maioria negra. Então existe muitos negros lá. Prezados senhores doutores, legisladores, boa tarde. Prezados legisladores, alunos, presentes aqui, boa tarde. Começando aqui pelo título, nosso título, como o professor mesmo já pode ler, a eficácia social do artigo 16 da Constituição, um contributo à decisão do direito com preconceito, é um título que reflete bem agora o que está pretendendo pesquisar. É uma expressão do professor Gás, do professor Gleice, falando esse título aqui, dessa forma. É um título mais específico que o anterior. A metodologia do trabalho foi elaborada com um conjunto de uma combinação de técnicas e fontes. Utilizamos livros de filosofia do direito, livros de filosofia política, livros de direito constitucional, também utilizamos pesquisas de institutos para fazer essa pesquisa. A estrutura do trabalho foi dividida em uma introdução, 3 capítulos e as considerações finais. O primeiro capítulo, nós abordamos os conceitos que envolvem o artigo 3º. Por que fizemos dessa forma? Se a gente analisar aqui, o artigo 3º da Constituição, inciso 4, para a gente analisar a eficácia social, como está escrito no título, precisamos entender quais são o que está por trás disso daqui. Quais são as pessoas que estão aqui no motivo de raça. Então, está tendo um motivo importante, porque para a gente entender a eficácia social, nós temos que entender o que está dizendo. Depois verificamos que o ETEC, por exemplo, entende que racismo é religião, e entendemos que existem muitas implicações aqui em relação ao conceito de raça. A sociologia questiona esse conceito hoje, muitos sociólogos, antropólogos questionam o conceito de raça. Então, está tendo um motivo importante para entender as pessoas que estão por trás desses conceitos. Em conta que abordamos. O capítulo 2 da estrutura do trabalho abordamos as pesquisas dos institutos. Pedimos autorização e os institutos autorizaram a utilização desses dados estatísticos. Por que fizemos o capítulo 2? Para mostrar a realidade do Brasil. Para a gente discutir a eficácia social do artigo 3º com base na realidade brasileira. O preconceito da realidade do Brasil não é só preconceito. E no capítulo 2 vimos que as pessoas sofrem preconceito. Homossexuais sofrem muito com agressão, negros têm uma situação inferior do que as pessoas de cor branca. Então, uma série de limitações. Deficientes físicos sofrem muito preconceito. Então, o capítulo 2 se mostrou interessante para contar a realidade do Brasil. O capítulo 3 já analisamos especificamente a questão do artigo 3º. A questão que os autores do direito constitucional falam sobre o artigo 3º. O que eles abordam sobre o artigo 3º? O que eles dizem? E verificamos que o artigo 3º, poucos autores falam sobre o artigo 3º. Alguns autores há 10 anos atrás falavam sobre o artigo 3º, publicaram esses livros novamente, 10 anos depois, por exemplo, não falavam sobre o artigo 3º. Alguns autores falam sobre o artigo 3º, mas a maioria deles não menciona a questão da importância do artigo 3º. Alguns chegam a dizer que ele é uma norma programática, falam que ele fica limitada, mas conseguimos entender com base em alguns autores, passando a entender que ele quer que o artigo 3º, seu objetivo fundamental, ele tem que ter uma força normativa, ele não pode ser considerado uma norma programática. Só que isso não é o mais importante na interpretação. O próprio Paulo Navis, por exemplo, fala, independente se a norma for programática ou não, ela tem que ser cumprida. Se a gente for utilizar, por exemplo, o livro de Conrad Redes, pela sugestão do professor Gás, estudamos o livro de Conrad Redes, passando a entender da seguinte forma: a Constituição não pode ser considerada, dentro do sistema jurídico, a parte mais fraca. Então, entendemos que a
A Constituição pode ser considerada uma folha de papel, como diz o Moisés, por exemplo. Então entendemos que isso aqui por ser um meio fundamental, ele tem uma eficácia social importante e ele não é uma norma programática. Passando aqui para a justificativa do marco teórico. Justifica estudar esse trabalho, justifica-se fazer essa pesquisa, justificou-se, porque a questão do preconceito é importante entender. Muitas guerras surgem por causa do preconceito, muitas questões, conflitos. Então, justifica-se estudar o estudo do preconceito, né, e nossa orientação do tema é eficácia social da atividade, mas justifica-se essa questão desse estudo. É um objetivo fundamental, mas parece um assunto esquecido dentro dos livros de direito constitucional. Marco teórico. Qual que é a nossa linha de pesquisa? Né? Nosso marco teórico é a promoção do bem de todos. E a nossa linha de pesquisa? Aqui, ó. Tem duas linhas de pesquisa aqui. Escolhemos essa: pessoa, direito e legislação de direitos humanos no contexto social e político contemporâneo. Estamos falando de preconceito, olha, estamos falando de pessoa, estamos falando de direito, discriminação e preconceito de povo, direito. Se estamos falando da eficácia social do artigo 3º, estamos falando da efetividade também. Estamos falando de direitos humanos, estamos também falando do quê? A promoção do bem de todos prevista no próprio artigo 3º da Constituição, né, promover o bem de todos, que é o nosso marco teórico, mas também está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também está prevista na Declaração dos Direitos do Povo Indígena, aprovada em 2007. Então, em 1948, eles falaram que nós somos bem de todos. Em 2007, o Brasil aprovou a Declaração das Nações Unidas. E também lá destaca a questão da promoção do bem de todos. Aí podemos usar o livro de filosofia do direito, filosofia política, por exemplo, Jürgen Habermas, que fala que o Estado, unilateralmente, pode escolher ou pode ser tolerado. John Rawls, por exemplo, fala que as pessoas são divergentes, mas elas precisam adotar princípios de justiça para criar uma paz, uma coexistência. Temos que usar também, já que fala da hospitalidade, que as pessoas têm que ter hospitalismo para os outros para criar uma paz. Então, essa questão da promoção do bem de todos, dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto internacional, ela é pacífica e entendimento. Ainda que seja teoricamente, o Estado não é bem assim na prática. A questão não é o mundo é pacífico, mas teoricamente, desde 1948, por exemplo, podemos apontar a promoção do bem de todos como uma questão pacífica, que esse é o nosso marco teórico. Então, passando aqui. Então, o nosso limite teórico de trabalho é a promoção do bem de todos. O nosso referencial de trabalho é a promoção do bem de todos. A nossa forma de ver o trabalho é a promoção do bem de todos. A nossa limitação do tempo, embora tenha, isso aqui é o mundo, né? Mas a nossa limitação do tema é discutir a eficácia social do artigo 3º com base no rol ilimitado da legislação. Por exemplo, o artigo 3º aponta aqui, inciso 4, refere-se à questão ilimitada, quaisquer outras formas de discriminação, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Quando digo no trabalho, as pessoas perceberam que a legislação, por exemplo, a lei de 1716, ela fala raça, cor, etnia, religião constitucional, ponto final. Podemos olhar aqui a outra lei 9.029, também coloca o ponto final. O artigo 140 do Código Penal são a legislação que utilizamos aí. Parágrafo 3º, ponto final. Não coloca a expressão em quaisquer outras formas de discriminação. Então, a nossa delimitação do tema é essa. A questão do artigo da eficácia, o artigo 3º, a questão do rol ilimitado de punição do preconceito e a legislação interconstitucional, que tem um rol limitado. Então, essa é a nossa delimitação do tema. A nossa hipótese de trabalho e o nosso problema é o artigo 3º da Constituição. Isso aqui está fora de ordem, tá? Eu só coloquei assim para a gente deixar o problema no final. A gente responder finalizar aqui no problema. Nessa fora de ordem da legislação. O nosso problema é o artigo 3º do inciso 4 da Constituição, ele é eficaz essencialmente? Ele possui efetividade? Ele possui realização funcional? No início, na hipótese, entendemos que não. Por quê? A legislação funcional, como vimos ali, ela tem um rol limitado. Então, ela não respeita, em tese, o artigo 3º. Só que depois de pesquisar, entendemos que o artigo 3º da Constituição, ele tem uma eficácia muito importante. Ele orienta, ele obriga, ele tem uma efetividade, uma força constitucional muito forte
existem decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do Superior Tribunal de Justiça, existem decisões de juízes, burocratas, destacando a aprovação do lei de idoso. Então, existem ações estatais, destaca a questão que o Brasil está promovendo o lei de idoso, está diminuindo a questão das desigualdades, está promovendo o lei de idoso, então entendemos que ele deve estar aqui. A questão da legislação não respeitar, ou melhor, não seguir a redação total do artigo 3º, isso é um problema. Mas a legislação ela não tem que regulamentar o artigo 3º. Ela não tem que regulamentar, são dispositivos, embora tenham temas conexos, mas são dispositivos independentes. O artigo 3º é um objetivo fundamental e a legislação é distinção do preconceito. A legislação não tem que, a legislação constitucional não tem que regulamentar o artigo 3º. Então, o artigo 3º produz os efeitos desejados em si. O objetivo geral do trabalho é destacar a eficácia social do artigo 3º. Propósito que discutimos a todo momento. O objetivo específico já é uma questão mais complexa. Por quê? O objetivo específico existem interpretações melhores para que o artigo 3º da Constituição tenha uma eficácia social maior? Existe outra questão do objetivo específico. É preciso mudar a legislação para garantir maior eficácia do artigo 3º? O que entendemos? No âmbito da interpretação, por exemplo, vamos pegar aqui a lei de 716. A lei de 716, ela fala o seguinte: olha, como o artigo 1º, que é o juiz da forma, essa lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito, raça, por etnia e religião constitucional. No âmbito da interpretação, no nosso objetivo específico, entendemos, depois de estudar o capítulo 1, depois de verificar o capítulo 2, entendemos que muitas pessoas estão de fora aqui. E no âmbito da interpretação, por exemplo, entendemos, depois de estudarmos livros de antropologia e sociologia, entendemos, por exemplo, que a homossexualidade poderia estar aqui. Homossexualidade. Por quê? A homossexualidade ela é uma minoria, eles são um grupo, embora existam transexuais, existem várias espécies dentro do gênero homossexual, mas eles possuem fé, eles possuem uma cultura, eles possuem políticas, eles têm sua prática. Então, depois de estudar a antropologia, entendemos que a homossexualidade poderia ser uma etnia. Então, existe um Congresso Nacional do Projeto de Lei que inserir aqui nessa legislação a expressão orientação sexual, existe também a expressão idoso e portador de deficiência física. Então, mas dentro do contexto da interpretação da RMD, podemos melhorar, ampliar aqui esse rol. Podemos ter que colocar a expressão da homossexualidade aqui, mas entendemos que etnia seria homossexualidade. Mas muitos autores podem questionar. Isso não é absoluto, até porque os autores devem entender que sim, que a homossexualidade é uma etnia, mas nenhuma se defende especificamente. Então, isso aqui também não é uma questão assim, tão importante destacada na dissertação, mas é uma forma de mostrar que precisamos interpretar melhor aqui. Por exemplo, o conceito de raça é muito questionado dentro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, dentro da sociologia, da antropologia, o conceito de raça é muito questionado. O próprio STF entendeu que crime contra religioso é racismo. Então, isso para a sociologia, para a antropologia, isso seria um absurdo, entender. A religião não tem a ver com racismo. Só que a STF entendeu assim. Então, dentro do contexto jurídico, talvez entender como se isso seria utilizo seria um ponto razoável. Agora, entender também que o artigo 3º, depender da aplicação dessa lei aqui, com base no artigo 3º, no caso concreto, é ainda mais difícil. Por exemplo, dizer que isso aqui está sendo mal limitado e defender o artigo 3º junto com aqui no caso concreto. Entender que, por exemplo, se for o preconceito contra idosos, estaria aqui também, com base na questão do artigo 3º. É uma interpretação forçosa, mas também é um caminho para se buscar. Isso aqui pode ser abordado na faculdade, dependendo da maior aplicação da legislação. Então, existe um discurso interpretativo, hermenêutico, de ampliar essa questão, de ampliar esse rol limitado. E podemos citar aqui, a Lei 9.029, por exemplo, tem um rol diferente da Lei 7.716. Isso aqui é uma lei que pune o preconceito no trabalho privado. Aí, por exemplo, não tem mais etnia, conforme aquela outra legislação.
Aí tem de sexo, origem, raça, estado civil, situação familiar, idade. Então, o preconceito contra a idade, num contexto geral, por exemplo, aconteceu na USP lá, ou melhor, no estado de São Paulo, aconteceu um exemplo seguinte: professores obesos passaram no concurso da rede estadual, não poderiam exercer a profissão, porque eles eram obesos. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Os professores da rede estadual não poderiam exercer a profissão porque eram obesos. Isso seria um crime, de acordo com a lei 7.716, um preconceito em relação aos servidores públicos. Só que não tem a questão de idade aqui, não tem a questão obeso aqui. Então a gente vê que essa simplificação não é muito problemática. Se entendemos que o Brasil está inserido no Comitê Internacional de Comissão de Promoção do Bem de Todos, então entendemos que essas legislações podem ser melhores adaptadas. Agora, o STF também, para a gente finalizar, se alguém entrar com ação direta de constitucionalidade, os legitimados do artigo 103 da Constituição, entrar com ação direta de constitucionalidade e falar para o STF que isso aqui, na verdade, a legislação é constitucional. Vai dizer que existe uma omissão aqui, ela é inconstitucional, então é uma omissão, porque falta a ela o cumprimento do artigo 3º. De fato, a legislação não tem que regulamentar o artigo 3º, repetimos isso, mas ela tem que seguir o artigo 3º. Por exemplo, a lei tributária não tem nada a ver em tese com o artigo 5º caput. A lei tributária, todos são iguais perante a lei, mas a legislação tributária não pode tributar para um e diferentemente de tributar para outro, de forma desigual. Por quê? Está aí respeitando, por exemplo, o artigo 5º caput. Então, não tem que regulamentar a legislação ao artigo 3º, mas ela tem que respeitar, porque a Constituição não pode ser considerada a parte mais fraca desse sistema jurídico e a Constituição não é uma folha de papel. Então, o STF, por exemplo, pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode legislar, mas o STF, por exemplo, pode fazer isso, com base no artigo 3º. Então, serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação e preconceito. O STF não pode legislar. Se o STF defender assim, já não, temos que inserir a expressão de quaisquer outras formas de discriminação, ele vai ter que mandar para o Congresso Nacional colocar a expressão de quaisquer outras formas de discriminação. E continua o caso sem solução. Ele da mesma forma de outras leis. Por exemplo, o STF poderia, por exemplo, só que essa aqui é mais difícil, porque ele mexeria na estrutura da redação. A redação ficaria pouco. Se inclui com simplificação de elementos diferentes da raça, ou a redação ficaria pouco. A redação ficaria ruim. Então seria difícil o STF fazer isso. Agora, a Constituição também, o STF pode fazer isso também. Embora a redação está boa, mas o STF pode riscar aqui, ó, promover o reitor sem preconceito. Pode riscar aqui. Destacando essa questão maior, essa ampliação maior aí, essa questão maior da promoção do bem de todos. Agora, isso aqui, essas questões, títulos, para finalizar, olha só o que diz a Constituição. Esse é o artigo 5º, tá? Todos são iguais perante a lei. Então, existem outras normas dentro do direito constitucional que tratam da promoção do bem de todos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Podemos ressaltar também o artigo 5º, 41. Aqui. A lei punirá qualquer discriminação em prol dos direitos penais e fundamentais. Então, a própria Constituição também está dizendo que a legislação constitucional tem que punir todas as formas de discriminação. Então, essa questão de promoção do bem de todos, ela é aceita no contexto nacional, interno, e também está de acordo com o contexto internacional da promoção do bem de todos. Então, então, acho que encerramos essa questão da dissertação. Agora, essa questão aqui não são questões que são abordadas na dissertação, de forma direta. Mas olha só, a gente entender ainda mais a questão da nossa dissertação. O Código Penal, por exemplo, prevê, no artigo 121, existem outras formas de entender a promoção do bem de todos. Homicídio qualificado. O motivo fútil. Podemos inserir aqui, ó, um motivo por razões preconceituosas. Eles estão no trabalho que existe muita violência por razões preconceituosas. São pessoas mortas, como já disse, que são ciganos, que são índios, que são homossexuais. Então, isso é uma questão importante. Percebendo também que podemos colocar aqui, ó, a questão da lesão corporal.
aumento de pena, na causa de aumento de pena, podemos colocar aqui. Na causa de aumento de pena da questão da violência preconceituosa. Que a violência doméstica, mas colocar aqui, violência com razão preconceituosa seria na causa de aumento de pena, lesão corporal. Então são questões que defendem essa questão da promoção do bem de todos. Existe na condição o crime de racismo. Por que não pode ser crime de preconceito? Porque sabemos que na sociologia e antropologia o racismo é uma questão conflituosa. O que é racismo hoje, na miscigenação global, questiona isso. Porque o racismo como princípio internacional existe lá na Constituição, para a gente encerrar. Artigo 4 da Constituição diz que repúdio ao terrorismo e ao racismo como princípio internacional. Por que não pode ser repúdio ao preconceito? Porque aí você garante a promoção do bem de todos. Né? Então, acho que basicamente isso. A questão do preconceito, existe um entendimento aí, que é a responsabilidade de todos, não é só o Estado, não é das eleitas, não existe um compromisso social. Né? Está um estudo recente da Secretaria-Geral dos Direitos Humanos, diz que muitas questões preconceituosas estão identificadas, violência preconceituosa identificada. Como é que o Estado tem que estar na casa do indivíduo, não tem jeito, uma sociedade de todos. Conscientização e educação são questões que ajudam a promover, a diminuir o preconceito. Entendemos isso também na dissertação, mas são questões que estão aqui discutidas com várias complicações. São questões que passamos a entender dessa forma, queremos estudar nessa área depois da dissertação, para discutir mais essas questões. Então, eu acho que encerramos aqui. Das ciências humanas, o debate está dentro. Tanto se pode levar esse trabalho para o outro lado, tranquilamente. Né? Então, o trabalho que é original, você pode ter financiamento com bastante facilidade. Né? Eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo. Você tem já foi o que eu falando. Agora, o debate é esse aqui, é o debate grande. Se a gente não submete ao debate, a gente não se conhece. E a gente não presta. Mas parabéns. Bom, também parabenizar o mestrando honrado, né, os seus alunos da graduação, e não sei quando é um prazer mais uma vez fazer sobre a educação. Sobre a educação se levou a cabo realmente eu tenho que dividir, fico satisfeito, talvez o trabalho antigo, talvez o trabalho novo, desde o título, né, que se levou a cabo até as indicações. Exatamente. As referências biográficas, sim, mas estou dizendo os contributos foram dados que você levou a cabo. Tem muito tempo de ver isso, você foi ciente, que você foi dirigente com isso, que você foi, na verdade, ao comparar o trabalho anterior com esse trabalho, já deu para ver exatamente as modificações decorrentes do que eu falar da qualificação, né? Não só por mim, como por outros mais pessoas que estavam na banca da qualificação, mas sobretudo as minhas observações que eu me feliz. Você levou o trabalho para casa, foi uma por uma, pontuando, a modificação, não ok.